Olá, professores e alunos da maior e melhor escola de teologia de todos os tempos, a Escola Bíblica Dominical. É claro que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Na aula de hoje estaremos dando continuidade aos dons ministeriais e iremos falar sobre o segundo deles, o dom ministerial de profeta. Mas antes de tudo, o que precisamos entender é que o ministério profético, o ministério de profeta, é diferente do dom de profecia. Aliás, esses 5 ministérios de Efésios 4:11 são, na verdade, pessoas dadas à igreja, ou seja, são ministros separados e vocacionados, diferentemente de outras listas de dons que tratam de dons espirituais dados a indivíduos. Infelizmente, existem abusos em todos os ministérios, como, por exemplo, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores e falsos mestres. A palavra hebraica no Antigo Testamento para profeta é navi, que para alguns teólogos essa palavra vem da raiz verbal navá, por isso a maioria dos estudiosos trata a palavra profeta como se referindo àquele que anuncia as mensagens de Deus, frequentemente recebidas por alguma revelação. Sendo assim, o profeta era uma espécie de porta-voz divino, pois ele era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. Com o fim das comunicações face a face de Deus através de Moisés, houve, de certa forma, a necessidade da existência do ofício de profeta de uma forma contínua. Por isso, segundo alguns estudiosos, foi com Samuel que teve início o movimento profético formal em Israel. E com Elias, esse movimento se desenvolveria ainda mais, apontando para o profetismo. O profetismo foi um movimento que surgiu em meados do século 8 a.C. e o objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Até cerca do ano 400 a.C., o movimento profético foi proeminente em Israel. Após isso, nenhum profeta jamais apareceu. Através da inspiração divina, os profetas recebiam revelações dos oráculos divinos, eles anunciavam juízos, emitiam conselhos e advertências divinas. Os profetas veterotestamentários desempenhavam a obra de um embaixador dentro e fora de Israel, e isso incluía, obviamente, de certa forma, o evangelismo. Muito bem, a palavra grega no Novo Testamento para profeta é profetes. Essa palavra é composta por 2 outras palavras gregas. A primeira é a preposição pro, que significa por ou de antemão, e o verbo phemi, que significa falar ou proclamar. Assim, profeta pode significar tanto falar em lugar de, quanto falar de antemão ou predizer. Ou seja, profeta é alguém que, movido pelo Espírito de Deus e por isso seu porta-voz, declara aos homens o que recebeu por inspiração. A figura do profeta está ligada à do apóstolo como os responsáveis por estabelecer as bases da Igreja de Cristo, pois o profeta é identificado 3 vezes na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. Portanto, não é por acaso que o termo profeta aparece na 2ª posição da lista apresentada tanto em 1 Coríntios 12 quanto em Efésios 4:11. Assim, a Bíblia mostra a importância do ministério do profeta na liderança da igreja do primeiro século. Em Efésios, Paulo fala de 5 ministérios, ou dons ministeriais, e inclui nessa lista o ministério de profeta, ou o dom ministerial de profeta, que é diferente da ideia comum de profeta como alguém que possui o dom da profecia. Aqui o apóstolo Paulo está falando de uma figura ligada do apóstolo que contribuiu para estabelecer as bases da Igreja de Cristo.
Esse era o mais importante ofício depois dos apóstolos. Alguns dos apóstolos secundários, tá? Alguns dos apóstolos secundários, como Barnabé, por exemplo, eram também profetas, e os apóstolos tinham o dom da profecia. Portanto, de alguma maneira, a distinção entre apóstolos, no sentido secundário, e profeta, não era tão grande assim. O ministério de profeta no Novo Testamento não consistia em simplesmente predizer o futuro, mas em receber e transmitir diretamente a mensagem de Deus. Essas pessoas tinham, digamos, o dom especial de ministrar as mensagens de Deus ao seu povo. Em certas ocasiões, eles previam o futuro, mas na maioria das vezes, exortavam, encorajavam e fortaleciam o povo de Deus com suas mensagens. Deus falava através dos profetas, dando-lhes inspiração por meio de mensagens específicas para determinados lugares e ocasiões. Não podemos confundir o ministério de profeta com o dom de profecia. O dom de profecia é uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo ao cristão para transmitir uma palavra ou uma revelação diretamente de Deus. Já o dom ministerial de profeta refere-se a uma pessoa capacitada e estabelecida por Deus na igreja para, juntamente com os apóstolos, lançar os fundamentos da igreja de Cristo. Sendo assim, o ministério de profeta, assim como o ministério de apóstolo, como visto no primeiro século da igreja, não se repete mais. O que há nos nossos dias é tão somente o dom espiritual de profecia e, no máximo, um certo ministério de caráter profético. Hoje o Senhor, ele continua a falar à sua igreja por meio de pessoas que têm o dom da profecia. Mas, como já vimos, ao longo das Sagradas Escrituras podemos destacar 3 fontes das profecias: Deus, o homem e o diabo. A profecia não se destina a dirigir pessoas e congregações, pois até no Antigo Testamento não era o profeta que dirigia o tabernáculo, o templo ou a congregação, mas o sacerdote. Outro detalhe muito importante é que a profecia não possui autoridade canônica como a Bíblia Sagrada, que é a única regra infalível de fé e prática reconhecida pela Igreja de Cristo. Assim, toda locução profética é passível de julgamento ou análise à luz das Escrituras Sagradas, pois assim está escrito. No texto grego, julguem é a tradução da palavra diakrinetosan, que tem um sentido de uma averiguação de que se a profecia proferida vem ou não da parte do Espírito de Deus. O falso profeta, ele fala por iniciativa própria, de seu próprio coração e de acordo com a sua imaginação, mas também pode ter como inspiração os demônios. Por isso, mesmo que o tal ministério de um falso profeta seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que reconheceríamos, os falsos profetas pelos seus frutos, pois o que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Portanto, lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso somente pela performance, ou pelo espetáculo, ou pela apresentação, mas pelos frutos que eles produzem. E mais, a palavra de um profeta que não se cumprir, esse tal é um falso profeta. Portanto, o falso profeta, baseado em seu orgulho, só pensa em si mesmo, em seus status, em seus benefícios. Profetiza objetivando apenas sua autopromoção. E assim, não são poucos os casos de profetas que, querendo destaque, fundam seus próprios ministérios ou suas próprias igrejas. Muito bem, com isso vamos ficando por aqui, por hoje é só. Caso essas dicas te tenham ajudado, então compartilhe e que assim juntos possamos levar esses subsídios a mais professores e alunos da nossa amada EBD.
Um grande abraço e até a nossa próxima aula com o tema O Ministério de Evangelista.